Também na fatologia, na linha 11, na mesma página, ele pergunta se você poderia falar mais dos movimentos para descriminalização da pedofilia presente em vários países. Ele comenta assim, só falta o Brasil do PT entrar nessa. E assim, também pergunta quais são alguns desses países desmiolados. Desmiolados. Então, existe sim esses movimentos, né, que buscam quebrar essa visão de que há uma doença, de que é um transtorno, de que é patológico. Eu até anotei aqui, se ele quiser, ou quem quiser, né, tiver curiosidade, existe um site, é um site aberto, super bem feito, né, tá lá para quem quiser ver, dos Estados Unidos, no caso. É só digitar no Google a sigla NAMBLA, N-A-M-B-L-A, que é uma associação, né, norte-americana, exatamente que a tradução, né, dessa sigla seria assim, Associação Norte-Americana pela Promoção do Amor entre Homens e Meninos. E isso, assim, pessoas que não têm nenhum tipo de problema necessariamente financeiro, educacional, são pessoas como nós. Isso que eu quero trazer muito para a gente refletir no verbete. Uma pessoa que tem esse transtorno, ela não vai ser aquela pessoa feia, asquerosa, pobre, muito pelo contrário. Não, né, não tem nada a ver com essa aparência de ser doente ou de ser criminoso. Né? Um pedófilo, ele pode ter esse transtorno e ser um abusador, e ser uma pessoa acima de qualquer suspeita. Tanto que está aí na mídia. Só a gente vê quando vem a furo alguns casos, né, de pessoas públicas, a gente vê que, nossa, essa pessoa, como ela podia, né, fazer isso? Então, os Estados Unidos é um exemplo, mas existem outros. Ele pode olhar esse site e a gente vai ver que realmente tem esse movimento de procurar mudar ou amenizar esse olhar. Normalmente, os argumentos dessas associações são assim, de mostrar que a sexualidade ela não teria problema entre um adulto e uma criança, que se a criança ela não se opõe é porque ela, na verdade, está consentindo. Então, se ela não se opõe, qual é o problema? Pode até ser bom que lá na Grécia Antiga isso já acontecia. Qual é o problema disso ocorrer? Então, eles vão por esse viés de mostrar que isso, se não estiver fazendo mal, não estiver causando um problema, não teria problema nenhum e poderia ser tirado esse olhar de patologia, né, ou mesmo de um crime, no caso do abuso. Parece que na Inglaterra também, né? Tem um movimento forte, inclusive dos profissionais, alguns profissionais, né? Sim, da área pessoas da da saúde, alta sociedade. defendendo a pedofilia. Exato. Né? Agora, na parafatologia, na página 2, quarta e quinta linhas, favor explicitar a drenagem energética do parapedófilo em relação ao pedófilo e os heterassédios promovidos pelo parapedófilo. Então, aqui no caso, é para a gente ampliar mesmo a nossa visão, utilizando o paradigma consciencial. Se existe o pedófilo, né, o abusador, aqui no intrafísico, ele não fica sozinho, ele não age sozinho. Então, aqui eu estou querendo destacar exatamente de que há parapedófilos. Existem consciências, né, que não estão hoje com o corpo físico, mas que elas atuam nessas redes, nesses processos extrafisicamente. E aí elas drenam a energia também, sim, da consciência que comete o ato, seja via internet, né, seja o ato em si do abuso de uma criança ou de um adolescente, é nesse sentido. E o outro, qual que era, Dulce, na sequência, né? Os heterassédios promovidos pelo parapedófilo. Os heterassédios promovidos pelo parapedófilo. Na mesma linha, né? É a mesma ideia, né? Exatamente. Uma sequência. É uma sequência, né? Isso. Gostaria que você comentasse na parafatologia, no finalzinho da quarta linha ali, começa os heterassédios sofridos pela vítima de pedofilia, né? Não sei se teria relação com, na definição você coloca, né, como manifestação mórbida, que não é só o comportamento, o ato em si, né, do abuso, né, você coloca também o anseio e fantasia, né. Então, esse heterassédio que você coloca aqui tem relação com isso? Poderia ampliar? Sim, então, aqui o que a gente pensa, o que eu pensei, né, no caso, heterassédios,
seria realmente, porque a vítima da pedofilia, ela vai, né, ela foi vítima ali de um ato, né, de um abuso, isso é um já crime. Sofreu um assédio ali, Isso, né? sofreu um assédio. Mas o que a gente observa? Que multidimensionalmente, nesses contextos de um crime desse tipo, geralmente já tem um processo extrafísico acontecendo de assédio, que a gente até, em algum lugar aí, coloca que são os parapedófilos. Isso é possível a gente observar, até mesmo redigindo verbete, ou no meu trabalho, né, eu trabalho muito orientando meus alunos, no caso, atendendo vítimas, né, eu trabalho muito mais com a vítima, né, e a sequela para a vítima do que com o abusador em si, mas o que a gente percebe, claro que na psicologia eu sou psicóloga, né, mas eu estou falando desse meu olhar como uma pessoa que compreende, né, a multidimensionalidade, vivencia através do parapsiquismo, é possível observar, sim, consciexes que vão assediar, que vão buscar até às vezes assim, o ato sexual mesmo como um estupro, entendeu? Extrafisicamente.